esposas. Hoje é para os maridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Peço para todos os varões, todos os homens ficarem em pé, só os varões, e os varões vão ler o versículo. Vamos lá, me acompanhe. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pode sentar. Hoje é com vocês. O alvo dessa carta é motivação, é encorajamento. Na última exposição, as mulheres foram encorajadas em seu papel. Hoje, os homens precisam ser encorajados. E as esposas estão de testemunha daquilo que o Senhor deseja da vida de seus esposos. Encorajar a honrar a Deus. Honrar a Deus começa no lar, no casamento. Diante de crescente oposição, que o mundo concorre, de um mundo que empurra para esfacelar o casamento, e nós precisamos ter reações adequadas ao sofrimento. Ué, mas o casamento entra na área de sofrimento? Depende da nossa reação. Depende da nossa maneira de servir a Deus. Pode se tornar isso sim. Então precisamos compreender toda essa sequência de para ter uma vida condizente, com reações adequadas. Para isso não poder... Quais são os incentivos espirituais que nós temos, todos nós que cremos em Jesus? Porque nós temos uma esperança imortal. Aqui, quando cremos, quando não. E temos uma herança indestrutível. A nossa pátria está nos céus. E nada pode tirar isso de nós. Uma proteção inviolável. Somos de Cristo. E nada pode nos separar dele. Uma alegria inexprimível. A ação do Espírito em nós deve produzir paz, vida abundante, refrigério. Mas vamos lembrar que tem exemplos bíblicos de perda disso. O povo hebreu, diante da terra prometida, vira as costas para Deus e vai para o deserto. Perdem a paz, perdem a vida abundante, perdem o refrigério de suas almas e caminham por 40 anos no deserto até morrer. E o Senhor não deseja um deserto, não desejou nem para eles e não deseja para nós. Mas nós podemos escolher o caminho do deserto, tá? E aí perde-se essas bênçãos. Muito bem. Uma fé inestimável. Existe uma única fé verdadeira, a fé em Cristo. Só que nós precisamos buscar essa vida eterna com aspectos de glória hoje, no presente. E só vamos alcançar isso se amarmos, confiarmos e nos alegrarmos em Cristo.
Sabe que o culto é um bom momento para a gente avaliar isso? Se no momento do culto a sua cabeça está lá fora, se no momento do culto a sua preocupação está no relógio, está com pressa, não sei do quê, porque nós estamos aqui para adorar a Deus, isso é um fator que já está indicando a falta de amor, confiança e alegria em Cristo. Por isso nós precisamos caminhar em esperança, mas uma esperança viva, genuína, sincera. Com isso nós chegamos à segunda parte da carta, onde fala desse caminhar em santidade. Deus é santo. Importa que nós o adoremos em espírito e verdade. Deus é Pai e nos ama. Precisamos valorizar a família que temos, a família de Deus. Nós temos uma nova natureza. Quando cremos em Jesus, passamos a ser uma nova pessoa. Só que essa nova pessoa, ela nasce criança e precisa atingir a estatura adulta, a estatura de Cristo. Maturidade. Nós somos edifício de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Antes da igreja, o Espírito, o Shekinah da glória de Deus se fazia presente no Santo dos Santos, num lugar. Hoje não é mais um lugar, é numa pessoa. Cada um de nós que cremos. Somos edifício de Deus e somos seus sacerdotes. No tempo do Antigo Testamento, tinha o sumo sacerdote que representava a nação de Israel. Hoje não precisamos de ninguém que nos represente, porque cada um de nós é um sacerdote. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Nós devemos ser crentes proclamadores da palavra de Deus. Lembrando que condenação para os descrentes, por isso precisamos ser proclamadores, para resgatá-los. E chegamos à terceira divisão, que é a divisão que nós estamos. Essa terceira divisão fala do relacionamento, ou dos relacionamentos refletindo a submissão à autoridade. Quais autoridades? São muitas. E nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Então tem uma exortação geral de viver como peregrino e forasteiro. A nossa pátria está nos céus. E essa exortação geral é para todos nós, ela não é específica, é para todos nós crentes. Nós somos forasteiros aqui neste mundo. Uma coisa que eu sempre falo é que às vezes eu tenho a impressão que os crentes pensam que a vida eterna é aqui. A dedicação é aqui, a atenção é aqui, a prioridade é aqui. Tem alguma coisa errada. Somos peregrinos e forasteiros. Dentro dessa submissão às autoridades, sujeitai-vos ao governo humano. Toda autoridade é constituída por Deus. Até desses governos. Que Deus usa também para disciplinar. Tá? E se nós formos ver o pedigree do brasileiro, estava merecendo coisa até pior do que está. Então, tudo é constituído por Deus. Sujeitai-vos aos seus senhores. Naquele período existia escravidão. Hoje, tem patrões. Tem governos ditadores. Tem uma série de situações que chegam muito perto da escravidão. Por exemplo, por que os produtos chineses chegam tão baratos aqui no Brasil? Mão de obra escrava. Um povo que escraviza o seu próprio povo está querendo dominar o Brasil. O que vocês vão esperar se eles fazem isso com o povo deles? Tá?
Muito bem. Sujeitai-vos aos seus senhores. Sujeitai-vos aos maridos, mulheres. Vimos isso na terça-feira. Por causa do Senhor. E por causa do Senhor, sujeitai-vos, maridos, às vossas esposas. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer a esse respeito. Aí. Vou ler mais uma vez para a gente ficar. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um dolar. E tendo consideração para com a vossa, como tratai-o, porque sois juntamente herdeiros da mesma raça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos devem demonstrar submissão com sensibilidade. Como assim? O marido precisa no manuseio de um vaso frágil, que é a esposa. Maridos, vós igualmente. Vamos lembrar desse igualmente. Igualmente a quê? Voltando no texto anterior nosso, lá no versículo, voltando no capítulo 2. Isso, capítulo 2, no finalzinho lá, versículo 21. Igualmente a quem? A quê? A Cristo. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos para seguirdes os seus. O texto das mulheres começou assim, igualmente. E o texto dos homens começa do mesmo jeito, igualmente. Igualmente a Cristo, como exemplo, para seguirmos os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Qual que tem que ser o comportamento das esposas e dos esposos? Não cometer pecado, nem dolo haver na boca. É um ideal a ser buscado. 23. Pois ele, quando ultrajado, Cristo, não revidava com o traje. Opa, aqui já foi o padrão no casamento, gente. Você se sente ofendido? Não revide. O exemplo é Cristo. Quando maltratado, não fazia ameaças. A primeira coisa que um marido bate a mão na mesa, não tá bom? Estou pondo comida em casa, estou trabalhando dia e noite, estou dedicado e não tá bom não? Alguma coisa errada desse comportamento. O Senhor Jesus está batendo na mesa e falando dessa maneira com cada um de nós? Não. Foi isso? Não. Então, precisamos estar atentos ao exemplo que temos que seguir. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Está com algum problema? Senhor, tome tuas mãos, me ajuda, me orienta. Senhor, abençoa, transforma. A dependência de Deus é fé na prática. 24. Carregando sobre o madeiro os nossos pecados.
Ele pagou o preço dos nossos pecados. Irmãos, nós temos direito como esposos? Sim. Mas o que é amar? Amar é abrir mão de direito. Não é bater na mesa, não é chutar a mesa. Para que mortos para os pecados, perceba, o exemplo é estar morto para o pecado. Só que a carne se atona de repente. E essa é a questão. Vamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Ele é o servo sofredor. E o que ele está esperando? Que continuemos a nossa caminhada como servos sofredores. É isso mesmo. Então, realmente, voltando lá no capítulo 3, versículo 7. Maridos, igualmente a Cristo, vida comum do lar. Veio a vida comum do lar. Ou seja, tendo em meta o sofrimento de Cristo como exemplo, como modelo, dando continuidade a essa missão como servo sofredor, onde Deus colocou o homem numa posição de cabeça espiritual, liderança espiritual, sacerdócio espiritual. Não é o ditatorzinho em casa. Não é o cacique. Homens, estou falando com vocês. E que as mulheres estejam testemunhando aquilo que Deus quer de vocês. E aquilo que Deus deseja para vocês. Papel. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 1 Coríntios 11, 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as... Entreguei. O texto aqui fala de duas tradições que eu sempre explico para vocês. O véu e a ceia do Senhor. São as duas tradições apresentadas no texto. Versículo 3. Agora vem a argumentação de Deus para com a sua igreja. 1 Coríntios 11 está falando de culto. Culto, que nós estamos fazendo agora. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de todo o homem. E o homem é o cabeça da mulher. E o exemplo a ser seguido é Cristo, como vimos. E Deus o cabeça de Cristo. Em que sentido? Cada pessoa da Trindade tem um papel, um ministério. O ministério do Pai é de governo. O ministério do Filho é de Salvador. Aqui está a vontade de Deus expressa teologicamente, doutrinariamente, pela sua palavra. Todo o argumento contrário ao véu das mulheres não está no texto, não está em doutrinas, está na costumes dos homens e do mundo. Não existe um argumento textual, não existe um argumento doutrinário. Versículo 4. Agora veja o papel do homem. O homem está aqui como cabeça. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça.
Irmãos, entendo, aqui está falando da ordem de culto. O homem orar, ler a Bíblia, que é profetizar, tendo a cabeça coberta, o crânio, desonra a sua própria cabeça, Jesus Cristo. Homens, vocês são o cabeça de suas esposas, tendo como exemplo Jesus Cristo. 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Olha só, que cabeça e o marido. Então, mas por que Deus colocou isso no culto? Por que Deus colocou no culto a questão do véu, do homem cobrir cabeça, da ceia do Senhor? Por quê? Para não se esquecerem do seu compromisso e do seu papel. Homens, vocês têm diante de Deus um papel, da vontade de Deus, ser cabeça. Agora, deixa eu dar uma dica para as mulheres. Os homens não querem ser cabeça, tá? Não querem. Os homens querem sentar, chinelinho no pé, né? E o papel dele não é esse. Muito bem. Aqui então, nós estamos diante da ordem de culto em função do quê? Da ordem de Deus. Quanto ao quê? Quanto à função do homem no patrimônio e na família. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai-vos em Cristo, e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja? Morrendo numa cruz. Porque ele fez alguma coisa errada? Não. Ele abriu mão do direito dele. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto sobrenatural. Abrir mão do direito. Eu sou o cabeça. E abro mão do direito. Isso significa o quê? Que o homem, já viram panela de pressão? É aquela válvula. Se a válvula travar, explode a panela. Ele é o sacerdote, ele é o responsável espiritual. Ele tem que seguir o exemplo de Cristo. Até que ponto? No ponto máximo, até o ponto da vida. Estão vendo como é importante quando a Bíblia nos orienta que um crente não deve casar com... Por quê? Porque não vai ter como cumprir essas coisas aqui, irmãos. E o casamento é algo constituído por Deus. E o funcionamento do casamento é desse jeito aqui. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha o papel sacerdotal do homem aqui. Santificar quem? A mulher, a esposa. Como? Purificando ela, por meio do quê? Da lavagem da palavra. Palavra. Ele é o sacerdote. Ele é o responsável. Ele tem esse papel principal. E a esposa é auxiliadora idônea dessa missão. Precisa ajudar o marido a cumprir esse papel. 27. Para mesmo, igreja gloriosa.
Ué, mas a igreja aqui não está sendo comparada à esposa? Tá. Para apresentar a si mesmo o marido, esposa gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem é que tem que ministrar na vida da esposa para ser santa e sem defeito? O marido como Meu Deus, mas o senhor está pedindo de mim algo... Viu, meu Deus? Ué, a gente não fala que Deus é o Senhor dos impossíveis? Que nós cremos num Deus de milagre? Então, tem que começar com a gente. Não é isso? Então aqui está o papel do homem, do marido crente. É esse o papel. Então, o relacionamento de Cristo com Cristo retrata Cristo e a igreja. Retrata o marido e a esposa. Retrata a família, o lar cristão. Voltando no nosso versículo lá, Claudinho, por favor, 3:7. Maria, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Vivei a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar vai além de ter o mesmo endereço. Viver a vida comum do lar é um desfrutar da companhia um do outro, com responsabilidade e entrega de todo o seu ser, sem egoísmo. É importante esse sem egoísmo. As coisas não têm que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Sem egoísmo. A minha mãe sempre conta que quando a mãe dela ficou viúva, um dia a minha avó recebeu uma visita de um senhor lá, né? E ele foi lá visitar, chamava Balbina, Dona Balbina. Dona Balbina sabe fazer piletó? Ele estava querendo casar com a viúva, mas só que a viúva tinha que saber fazer paletó para ele. Você está entendendo? Ele queria alguém que fosse alfaiate, cuidasse da casa, cuidasse dele. Olha a perspectiva do homem. É ser servido. Interessante quando a Maria ficou hospitalizada. Isso ficou perceptível. Ela não se lembra de um monte de coisa. Mas uma das coisas que eu observei que ela não se lembra é o seguinte: ela sempre perguntava para Liliana: Liliana, foi feito o café para Davi? Fizeram comida? Cuidaram dele? Ela não estava lembrando de nada, mas estava lembrando de cuidar de mim. Muito bem. Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado de Deus, a começar do cônjuge, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Maridos, você não amar a sua esposa, você está negando a sua fé e está sendo pior que o descrente. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Provérbios 31, 10. 31, 10. Mulher virtuosa,
quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Mas de que mulher nós estamos falando? Na mulher crente, na mulher que tem temor de Deus, que sabe seu papel no casamento. 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O marido confia nela. O marido confia nela. Olha só a questão comportamental. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva dizendo, 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Notem, maridos, uma coisa que acontece com nós, maridos, é que a gente se satisfaz com pouca coisa. Como assim? Eu estou fazendo o meu papel, eu estou trabalhando, estou fazendo tudo que é possível, estou dedicado, mas só que esquece da mulher, esquece o romantismo. Né? Aquele tempo que namorava, oh, querida, casou, acabou. E não devia acabar, não. Conhecimento, é elogio, é continuar cuidando da esposa. O homem tem mania de querer tudo quadradinho e com o tempo vira brutalidade. Mas tu a toda sobrepujas. 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma coisa importante é regar o casamento louvando a esposa, gente. Eu nunca perdi o costume. Oi, querida, meu amor, minha flor. Às vezes ela brinca comigo, Vitória Régia. Tem que manter o trato com a esposa. Com discernimento, lá no 3:7, Claudinho. A ignorância é perigosa, precisa ter discernimento, em especial no casamento. O marido precisa conhecer o que da mulher? As variações de humor da mulher, as variações da mulher, as variações dos medos da mulher, as variações das esperanças da mulher. Ele precisa ouvir a mulher com o coração. Se não tiver discernimento, vai faltando cuidado. Vocês já cuidaram de um vaso de flor? Que ajeitinho, pinga água, tá? E põe no sol, traz isso. Se você não cuidar do seu vaso, é um vaso frágil. O lar é o ninho dela. E você, marido, precisa oferecer segurança para ela, com amor. Sujeição. Ouça. Você não precisa concordar. Ouça. Senão você não vai entender. Sujeição de ser ouvida, mesmo com opinião diferente.
O que vai determinar o lado? Então, o que Deus fala a respeito desse assunto? A opinião está diferente. O que Deus fala desse assunto? E quem é responsável para ver o que Deus fala desse assunto e pôr a direção final segundo a vontade de Deus, não a vontade própria? O cabeça, o marido. Mas ele precisa ouvir, precisa ver a vontade de Deus. De repente, ela está com a razão, você está errado. Levando diante de Deus, então, a decisão final. Sempre com cuidado de não construir muros, mas fazer pontes de relação. Tudo sem perder romantismo, sem perder a conquista um do outro. O romantismo é dos dois. Eu tenho percebido que a mulher fica ficando sobrecarregada durante o dia, e quando o marido chega em casa é a hora de soltar os cachorros, porque ela segurou o cachorro o dia inteiro, aí solta os cachorros do marido. Aí entra o discernimento do marido. Espera um pouco, acho que o dia dela não foi bom, vamos com calma, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, só o consentimento por algum tempo. Novamente, para que Satanás não vos te por a incontinência. Muito bem. O que ele está falando aqui? Relacionamento conjugal. Sexo. Não privar com o outro. Atenção um com o outro. Por quê? Satanás não vos tente por causa da incontinência. Grande parte dos casamentos que se desfazem é essa área que compromete. Essa área que compromete. Deus criou o casamento, e uma das coisas do casamento é isso, está aqui. E é a vontade de Deus. Só que aí precisa ver o quê? O interesse um para o outro, com o outro. Senão fica como que objeto, e não é objeto. É desfrute. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. É amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. 5. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses, não é egoísta. O amor não se exaspera, não fica soltando os cachorros. O amor não se ressente do mal, não é casquinha fina. 6. O amor não se alegra com a justiça, com aquilo que é errado. Eu já vi comportamento de cônjuge, quando acontece alguma coisa de ruim para o outro, bem feito. Como isso? Mas regozija-se com a verdade. Normalmente, num casamento, fazem-se votos diante de Deus e dos irmãos. Quanto vale a sua palavra diante de Deus? Esse é o ponto. Sete.
tudo sofre. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Aqui está o segredo dos matrimônios que consegue atingir até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus revelada. Esse é o papel de cada um. Esse é o papel dos homens. Estando lá no versículo, Claudinho, por favor. 3. Tenta com a vossa mulher como frágil. Consideração é respeitar os sentimentos. Consideração é respeitar os desejos e a maneira de pensar da esposa, à luz da palavra de Deus. Que ela pode ter sentimentos e desejos, pensamentos e aspirações que não são bíblicas. E o marido também. Então, tudo à luz da palavra de Deus. E o propósito de Deus para suas vidas. O que Deus quer da nossa vida, como casal. Dando sempre um objetivo doxológico para o casal e família. Doxológico é um propósito de glorificar a Deus, como casal, como família, como lar. Consideração, porque é a parte mais frágil. Não confunda, irmãos. Parte mais frágil não é parte mais inferior. Não é inferior. É mais frágil. Não só fisicamente, mas, em especial, no que diz respeito a controlar emoções e respectivas reações emocionais. De forma geral, as mulheres são assim. Essa é a parte mais frágil. Esse é o cuidado. Principalmente quando existem situações que provocam a emoção. Tem muitas situações nesta vida do dia a dia, e muitas vezes situações de questões familiares, às vezes de questões de saúde. São tantas coisas que podem atingir o emocional. E o marido que tem que cuidar com a parte mais frágil. Grandes ressentimentos num relacionamento muitas vezes nascem de pequenas mágoas. Aquela coisinha. Só que aquela coisinha vai crescendo e Efésios capítulo 5, versículo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. De forma geral, os homens cuidam do corpo. Né? É o Reinaldo subindo a serra, correndo lá, né? Se cuidando, é isso. Eu, quando mais jovem, eu corria, eu fazia academia, eu disputava campeonatos. Tu tem a sua época, né? A minha já passou faz tempo. Deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Experimente não amar a sua esposa. Você vai fazer da sua vida um inferno. Estou falando, se cuida. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes
alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha só como que você tem que cuidar da esposa. Ela é um vaso frágil. 30. Porque somos membros do seu corpo. A esposa é irmã em Cristo. Versículo 30. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Fala que o problema muitas vezes do ser humano é a falta de se amar a si mesmo. Onde que na Bíblia fala isso? O que que a Bíblia fala disso? Amar a si mesmo. Egoísmo, pecado, as coisas têm que ser do meu jeito, né? Você tem o direito de ser feliz. Se seu esposo está sendo um obstáculo, dispensa. Se a sua esposa não está sendo aquela mulher que você sempre almejou e desejou, troca por outra. Vai em qualquer consultório de psicologia, você vai ver se não vai escutar isso. Os maridos devem amar, guiar, alimentar com a palavra de Deus e viver com a esposa fielmente. Mateus capítulo 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito. Os fariseus querendo fazer uma armadilha para Jesus. 4. Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Por isso o casamento vem de acasalamento, homem e mulher. Não entre nessas conversinhas aí fora não, viu? 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso que Deus instituiu lá antes do homem ter pecado, lá atrás, quando criou homem e mulher. 6. De modo que já não são mais em uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós vimos, quando fizemos um estudo das mulheres, as mulheres têm uma responsabilidade de não se divorciar. E aqui o homem está tendo a orientação. Que Deus juntou, não separe o homem. O divórcio é por causa da dureza do coração. Não é a vontade de Deus. Não é uma orientação de Deus. É porque o casal não está cumprindo esses requisitos que nós estamos vendo na palavra de Deus. Daí não vai dar certo mesmo. Voltando para nós. 3. Tendo consideração para com a sua mulher como uma parte mais frágil, trata com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. São irmãos de Cristo. Para que não interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Oração indica em que pé estão indo as coisas em casa. Pois quando algo não vai bem, vai atrapalhar as orações.
E eu gostaria de terminar com 3 perguntas. Maridos, sua esposa é sua parceira ou sua concorrente? Ela está junto contigo ou você já mediu com ela? Segunda pergunta, você está ajudando a ela ser mais espiritual? Está fazendo seu papel? Terceira e última pergunta. Estamos vendo, como casal, Deus responder às nossas orações? Estamos buscando em oração juntos? Ou as orações estão interrompidas? Sujeitai-vos às esposas. Tema, terceira divisão, relacionamentos refletindo a submissão às autoridades. E ele divide todos esses temas. E a esposa é submissa à missão do homem, e a esposa deve estar na mesma missão, submissão, servindo a Deus. Do contrário, não existe missão, não existe o propósito do casamento, e você só vai. E o casamento foi constituído por Deus para ser bênção. Vai depender do quanto dependemos dele e queremos servi-lo. Por isso você sempre, os solteiros, sempre procurar uma esposa, um esposo que seja do Senhor, disposto a cumprir a vontade do Senhor no casamento. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar? Tem. É todo primeiro domingo, tá? Que a gente está organizando. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer, porque o Senhor é tudo para nós. É nosso anseio, é o propósito de vivermos. É, Senhor, a nossa força. E que isso possa se refletir de maneira clara, que venha nos trazer bênção, alegria e felicidade no casamento, na família, estando dentro da Tua vontade. Para isso, Senhor, precisamos tremendamente de Ti em nosso viver. Precisamos da Tua direção. Precisamos, Senhor, seguir Seus exemplos. Precisamos buscar a Tua direção e sermos cuidados por Ti, capacitados por Ti. Que o Senhor nos guarde, Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada dia, e tem se feito presente em nós, de maneira permanente, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos?